Muitas pessoas têm raiva do Bolsonaro pela pandemia. Existe, e isso as pessoas às vezes colocam como meta de vida. Eu preciso punir essa pessoa, eu preciso... Sabe, são travas, e aí isso só atrasa a sua vida quando você tem isso. A gente precisa entender as circunstâncias. Querendo ou não, goste ou não, a pandemia abalou o mundo inteiro. O Bolsonaro começou a ser criticado por causa da vacina da Pfizer. Não, mas isso aí não tem registro, não tem a documentação, não vou fazer, ele enrolou. E depois por pressão cedeu. E depois passou 2 anos e fizeram um estudo que a vacina que ele não queria pegar era ruim mesmo. Só que isso a mídia não mostra. Sim. Certo? Só que daí muitas pessoas que perderam a gente têm raiva do Bolsonaro. E é por isso, é pela pandemia. Pergunta pras pessoas, porque eu vou ver os comentários lá. Não, mas ele tem que se ferrar pelos crimes que cometeu, pandemia, blá blá. Se você fosse o presidente, o que você faria? Mas beleza, isso é uma coisa. Dito isso, as pessoas não estão nem aí pra provas. Só querem, Bolsonaro vai ser preso. Ah, por quê? Não sei, ele tem que pagar pelos crimes. Quais crimes? Não sei, ele matou a pandemia. Parece que resume é isso. E ninguém tem consciência que o crime do Bolsonaro que tá sendo lá é sobre o 8 de janeiro. Não é sobre pandemia. Eles não estão nem aí com pandemia, digo, o Supremo na questão desse processo. Eles querem dizer que o Bolsonaro não aceitou o resultado das eleições e ele tramou para tirar todo o Estado do poder, fazer ali, tipo, como se fosse um golpe. Esse é um golpe. Pegar o sistema democrático e falar, agora eu que mando, usando as Forças Armadas. Então a investigação é para isso, para saber se ele tramou e fez esse golpe, certo? Porque as pessoas invadiram lá. Primeira coisa. Sobre a prisão dele, é em razão que o Bolsonaro tinha algumas medidas... Voltando, as medidas foram voltadas quando o Eduardo Bolsonaro vai pra fora, que é filho dele, ele manda 2 milhões pra ele se cuidar. Filho dele, pô. Voltamos ao Marcinho da BP. Pô, é filho, pô, quem que não vai cuidar? Enfim. E aí, só que o Eduardo começou a provocar o Trump lá. Tarifa, porque meu pai tem que ter anistia, tal. E aí, o Trump olhou e falou, meu Deus, que loucura, ó, Brasil, vou te taxar, mas vem conversar. Aí começa o jogo. E aí o Alexandre de Moraes, ele entendeu que o Bolsonaro, então, cometeu um novo crime, que foi atentado à democracia agora, por mandar o filho pra lá e fazer isso. E aí ele não podia usar as redes sociais. Você não pode mais usar as redes sociais. E nem deixar que terceiro poste coisa sobre você. O direito penal é claro, a pena não passa da pessoa que está sendo acusada. E você não pode ser punido por ato de terceiro. Então, a primeira coisa que é um erro, você não pode mais falar, não pode usar suas redes sociais. Parece estranho, parece censura. E se alguém postar sobre você, você vai preso. Se alguém postar sobre... Tudo bem. E aí, agora teve passeata e o Nicolas ligou pro Bolsonaro, o Bolsonaro olhou a galera, beleza, boa aí, pacífico. Alexandre de Moraes, prisão domiciliar, porque você descumpriu a medida. E agora, sem celular, pega o celular, sem rede social, sem se conversar com ninguém. Como se fosse um filho de castigo porque pulou a janela. E esse é um processo, tá? Então essa é a prisão dele. Aí se nós formos parar pra ser aí eu contei a história, expliquei porque as pessoas aplaudem, porque é o Bolsonaro, só querem falar. Mas se a gente olhar dentro de um sistema justo, o que acontece? Nós lutamos por direitos constitucionais e garantias dentro de um processo para garantir provas justas que não condenem pessoas inocentes. E dentro de uma audiência, eu, advogado, pergunto para a testemunha. Antigamente, se perguntava para o juiz, ele decidia se ia fazer pergunta. Não, presidencialismo. Mudou a lei e proibiu isso. No processo do Bolsonaro, o Alexandre fez assim. Quando você apresenta uma defesa, você apresenta testemunha. E o juiz tem que intimar as testemunhas, tanto de acusação e defesa. O Alexandre de Moraes disse, não, a defesa vem se quiser. Aí teve um advogado que arrolou o Lula. Ele foi? Não foi. Teve um advogado que arrolou um delegado. Ele foi? Não foi. Ah, não veio, o problema é seu, você que tinha que se livrar. Não, mas a lei garante que você tem que fazer as minhas testemunhas ir para igualdade de armas. Não. Então veja que nós temos algumas violações de sistema processual. Que já você bate palma, mas normalmente as pessoas que batem palma porque odeiam o Bolsonaro gostam do Lula. E aí eu tenho muitos clientes que votam no Lula, eu vou dizer assim, que aplaudiram isso, só que hoje teve processos deles que as minhas testemunhas não são intimadas. Efeito rebote, já veio para baixo, prejudicando todo o sistema que a gente lutou. Teve mais coisas também, o Jeffrey Chiquini estava fazendo pergunta, e o Alexandre de Moraes, no meio das perguntas, ele, você não vai mais perguntar, caça tua palavra. Não, mas eu tô desenvolvendo raciocínio. Próximo. Ou seja, são atos que aparentam estar desrespeitando o processo. Está desrespeitando. Então parece que não está sendo conduzido dentro da lei. Aí vamos falar da prisão, que foi a pergunta. Prisão domiciliar, ela tem requisitos. Que ela tira a prisão da cadeia e manda para casa. E um dos requisitos, ou você é velho, ou você está muito doente, ou você tem filho pequeno. Não é o caso do Bolsonaro. Não caberia prisão
domiciliar. Então eu tinha que mandar pra prisão preventiva, pra cadeia, já que não cabe. Beleza. A prisão preventiva tem requisitos. A primeira, ela tem que ser adequada e necessária. A medida tem que ser necessária e adequada. Então tem que demonstrar a necessidade da medida. E aquela pessoa tem que ser perigosa em sociedade. Certo? Tem que ser perigo em sociedade, porque senão tem o direito a responder ao processo de liberdade. Todo mundo é inocente até uma condenação final. E não tem condenação nenhuma, então ele tem que ser considerado inocente. Mas não. Então coloca uma cautelar para não prender. Até aí tudo bem. Qual cautelar? Não pode falar e nem se manifestar. Então a gente começa um problema. A Constituição Federal permite você fazer teu podcast, a Constituição Federal permite ter jornais, a Constituição Federal permite liberdade de expressão. Aí eu sei que você fala assim, liberdade de expressão não autoriza cometer crime nem fazer nada. Tudo bem, nós temos os crimes de difamação, calúnia e injúria no processo penal. Se alguém comete esse crime, você pega a prova, vai lá e processa e tem um procedimento e ela vai ser condenada, ou seja, realmente não pode. Mas falar não pode ser proibido. Cada um tem que assumir as consequências. E aí tem um vídeo excelente, 2022, do Alexandre de Moraes falando isso. Não, manifestação nunca pode calar. Ele pode falar, tem o direito de falar, mas se ele falar, vai ser responsabilizado. Corta pra agora, você não pode abrir a boca. Ou seja, parece-me que pode falar quem ele autoriza e quem ele concorda. Mas dentro de uma Constituição, gente, aqui, Constituição Federal, ela foi feita após a ditadura em 1988, onde muitas pessoas morreram, para garantir direitos básicos. E lá tem cláusulas pétreas que não podem ser modificadas. E lá está garantido a liberdade de expressão. Lá diz assim, ó. Está garantida toda forma de liberdade de expressão pacífica, proibido qualquer censura ou proibição. Proibido qualquer censura ou proibição. Mas você não entende que nós estamos vivendo hoje censura e proibição? Vamos concluir mais ou menos isso. Aí, lá está dizendo que nada pode censurar, nada, nenhuma lei, nenhuma decisão. Tipo assim, você tem o direito de falar. Aí ele me dá uma cautelar dizendo assim, você não pode abrir a boca e nem fazer isso. Só que, pô, a Constituição me garante. E aí, os inteligentes aí falam assim, ó. Mas ele tinha uma cautelar que ele descumpriu, então ele não podia descumprir a decisão. Aí tem um jornalista do Globo que falou assim lá pro político. Desde quando ficou normal descumprir ordem judicial? Porque ele tinha uma ordem para cumprir, ele não descumpriu, então é justa a prisão. Ordem manifestamente ilegal não precisa cumprir, tá na lei. Ordem que é manifestamente ilegal não tem que cumprir. E no meu humilde entender de gente, de advogado que estuda, tem pós, já fui premiado fora pelos meus trabalhos técnicos, né? Eu vejo que uma decisão que diz que você não pode falar, ela é contrária à Constituição, que diz que eu posso, e quem manda mais é a Constituição. E o que faz nesse caso, meu filho? Nesse caso, daí é que tá. O povo tem que observar se está sendo uma violação. Por isso que falta 3 votos para impeachment o Alexandre de Moraes. Essa decisão que ele deu, eu acredito que provocou o Senado. Eu acredito que vai ter o processo de impeachment, porque agora está muito na cara. Que nem eu disse, tem procedimentos dentro do processo que não respeita, e nós vemos que parece que ele está determinado a fazer aquilo. E sabe, Ana, para finalizar, o Código Penal diz que o juiz, em hipótese alguma, pode dar uma decisão de ofício. O que é isso? É uma prisão que ninguém pediu. E ninguém pediu a prisão do Bolsonaro. Ele chegou e falou, tá aqui, que eu vi e gostei. Ou seja, parece que a caneta dele manda mais que tudo. E quer ver uma coisa perigosa, que não é sobre isso? O IOF não ia ser aumentado. A Câmara e o Senado proibiu o aumento do IOF que o Lula ia fazer. O Senado e o parlamentar decidiu, eles têm esse poder. O Alexandre, sozinho, em decisão monocrática, foi lá e disse que podia. Ou seja, ele passa por cima, ou seja, a maioria, a Câmara dos Deputados e as do Senado disseram que não. E eles representam a gente. Aí o Alexandre, que ninguém votou sozinho, dá a caneta. Então veja o perigo. Então, independente se você gosta do Bolsonaro ou não, eu não sei. Todas as provas tem no processo, mas olhando assim, me causa estranheza. Procedimentos de investigação não estão sendo respeitados, porque a lisura, ou garantia que aquilo é justo, é garantir os direitos, principalmente do advogado, de perguntar. E não parece que está tendo uma condução justa. E para finalizar, que sempre eu falo finalizar, mas em 2017, a Lei Magnitsky foi aplicada para juízes da Suprema Corte da Venezuela. Em 2017, foi aplicado para juízes da Venezuela. Eu não sei o que você acha, mas a Venezuela de lá para cá tá ok? A Venezuela de lá para cá você acha que tem liberdade de expressão? Então não é que o Trump, imagina o Trump, o dono da maior economia do mundo, ele é parceiro do Bolsonaro, eu vou destruir esse país por isso. Não. Eles têm, os Estados Unidos têm uma tendência e uma história que sempre que eles veem alguma autoridade violando liberdade, eles falam, não quero mais tratar com você, porque é o jeito que eles lidam, desde toda a história. Então eles aplicarem agora, na verdade, e olha aqui, o Alexandre não é de esquerda, porque quando ele entrou, a Gleisi Hoffmann repudiou. Não, essa é a pior aberração pro direito, é perigosíssimo para garantias constitucionais. O PT falando, e ele perseguia.
Na verdade, agora, dentro do ambiente que a gente tá, a esquerda tá se aproveitando e o Lula, que é um brilhante político narrador, ele tá usando essas narrativas, unindo Alexandre e eles pra ganhar mais votos, porque começou a aumentar. Eu não sei o que dá na cabeça do povo. Começou a aumentar os votos, sabe? Mas então, veja assim, tem algo muito acima de punir o Bolsonaro em jogo. Então, parem de querer que o Bolsonaro vá preso a qualquer custa, porque a nossa liberdade parece estar em risco. Olha, por que parece? Não sou eu que apliquei a lei Magnitsky, e ele já aplicou outras vezes na Venezuela. Olha onde entrou. Não fui eu que escrevi a lei, desrespeitei como está sendo desrespeitada, e a aparência disso não me parece totalmente um julgamento justo. É isso que eu tenho para dizer do Bolsonaro. Ai, queria ficar mais meia hora falando, mas é muito... E é bom a maneira que você mexeu. Gratidão pelo convite, por ouvir, e eu saio daqui muito mais feliz e realizado do que quando eu entrei, porque saber que a palavra liberdade mental hoje faz parte da nossa história. A liberdade, o conhecimento liberta, e a liberdade em si, ela é muito além, né? Gratidão. Muito além, porque as pessoas podem estar refém e presos em tantas coisas. Se alguém estiver sendo acusado, deseja a ele um bom advogado, deseja a ele um julgamento justo, só isso, não deseja mais nada, que o resto, se tiver justiça e um julgamento justo, você vai tomar conhecimento se aquela pessoa é culpada ou inocente, mas não cai em narrativas. Infelizmente hoje, cair em narrativas, tem muitos inocentes sendo presos. Obrigado. Com certeza.